Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de UPVSP e como planejado, nessa aula a gente vai estar modelando o Boeing 737. Para a modelagem do Boeing 737, eu vou recorrer a algumas ferramentas. A ferramenta que eu estarei utilizando principalmente é as características da aeronave para planejamento de aeroportos, isso referente ao Boeing 737. Se você ir na página 42 desse manual, você irá ver que tem algumas características dimensionais do Boeing 737-800. Aqui também tem outros modelos de Boeing que você pode estar utilizando nessa modelagem. Isolando somente a página 42, se você usar essa medida do comprimento total como real, você irá ver que as outras dimensões não batem exatamente como elas são prescritas. Isso porque o Boeing 737 apresentado aqui não está em escala real, ele está apenas uma representação genérica do Boeing 737-800. Mas para essa aula, a gente vai assumir que você vai estar utilizando uma planta 2D de uma aeronave em escala. Então, nesse caso aqui, eu só estou pegando esse modelo para a representação e utilização na nossa aula. Eu vou pegar esse modelo aqui, eu vou remover todas as dimensões que não se referem a essa principal aqui e vou colocar ela em uma ferramenta chamada WebPlot Digitizer. Aqui você irá carregar a imagem do seu Boeing 737. Deixa eu procurar aqui. Ele vai levar um tempinho para processar e eu seleciono a opção de mapa. Para essa opção eu vou precisar selecionar dois pontos de referência no caso. Você pode estar ajustando com o direcional do teclado. Aperte em completo e digita qual é o valor dessa distância. Nesse caso, 39,47 metros. A partir disso, você vem aqui em Measurements e seleciona a opção Distância. Com a opção Distância, você consegue pegar dois pontos quaisquer e aferir a distância entre esses pontos. Vou clicar aqui, clico aqui também. Deixa eu fazer um leve ajuste aqui de correção. Ok. Agora aqui. Pronto. Bom, aqui, se eu olhar aqui nessa área ampliada, você vê que tem 13,72 metros. Entretanto, no desenho que é fornecido pelo manual, ele tem 13,36. Então, há uma leve diferença. Eu vou estar considerando que essa aeronave aqui está em escala na nossa análise de hoje e eu vou estar sobrescrevendo todas essas medidas de referência. Eu já tenho um projeto pronto, qual eu trabalhei em off. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Eu vou estar disponibilizando para vocês esse projeto. Depois de carregado ele, você vem aqui em distância e você irá ver que tem todas as dimensões que eu já coloquei manualmente. Algumas estão meio escuras aqui, escondidas, mas a gente vai trabalhar nisso. Você consegue ampliar essa representação ou diminuir, dependendo do tamanho do seu monitor. Bom, voltando ao nosso projeto. Para a modelagem da nossa aeronave, a gente vai estar utilizando o plano de fundo com objeto desenho 2D. Para isso, eu venho aqui em Window, seleciono a opção Background, em File, no caso clica aqui nos três pontinhos, você seleciona primeiramente a vista lateral. Com isso, você tem uma representação da vista lateral da nossa aeronave. Eu vou estar modelando primeiramente a nossa fuselagem. Eu venho aqui em Geom Browser, seleciono a opção Fuselage e adiciono. Agora, essa parte é um pouco mais chatinha. Eu vou estar movendo aqui com o botão direito do nosso mouse. Agora, vou pressionando o scroll aqui para reduzir o zoom. A gente tem que posicionar nossa fuselagem de forma que a ponta inicial, a extremidade inicial com a extremidade final coincida aproximadamente no nosso desenho 2D. Mas uma coisa que eu vou fazer antes é retornar no nosso desenho
2D e olhar o comprimento total da fuselagem. Aqui eu anotei 37,97 metros. Eu vou pegar essa medida, 37,97, retorno ao nosso OpenVSP, clico aqui em Fuselagem, vamos renomear ele, deixa eu botar aqui, fuselagem. E aqui em Design você reajusta o comprimento total dessa fuselagem, 37,97. Feito. Modifico o zoom aqui. Aí agora, para fazer esse ajuste refinado da nossa geometria no plano de fundo, eu venho aqui em View, seleciono a opção Adjust, e aqui você irá trabalhar na localização em X da nossa fuselagem, na localização em Y e também no zoom. Eu vou cortar o vídeo e vou ajustando esses parâmetros para lhe fornecer o resultado final. Aguarde um momento. Ok, finalizado o nosso ajuste, a gente irá printar nosso desenho de fundo. Na real, vou printar aqui essa aba Adjust View, para caso eu precise reposicionar nessa mesma localização, eu já tenha todos os dados prontos. Vamos salvar isso como Adjust lateral. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que esses valores ajustados aqui correspondem a essa dimensão da tela da área de trabalho do OpenVSP. Se eu modificar o tamanho dessa janela maior aqui, esse aqui não vai ser mais válido. Então é sempre bom salvar esse conjunto com esses dois valores aqui. E uma coisa que você pode estar fazendo, clica na nossa área de trabalho e aperte Shift mais F1. Por quê? Porque se eu reposicionar a fuselagem e apertar F1, ela retorna a posição que foi salva. Você consegue salvar até 4 posições diferentes, através do F1, F2, F3 e F4. Isso aqui é uma ferramenta bem útil para quando você planeja mais de uma ponto de vista. Então, a gente vai aqui em fuselagem, a gente já definiu o comprimento total dela, e a primeira coisa que a gente vai modelar é a posição das seções transversais. Aqui, por padrão, a nossa fuselagem vem com 4 seções distintas. Eu vou estar adicionando mais 2 seções, porque eu tenho uma certa colinha e eu já vi que 4 seções não é suficiente para a modelagem dessa fuselagem. Então, são 6 seções que eu vou estar utilizando. Agora, quando você for modelar sua fuselagem, você vai mexer na posição dessa seção ao longo do comprimento total da envergadura, para frente ou para trás. Nesse caso aqui, você vai puxar para frente até esse ponto de quebra que se encontra aqui. Então, eu vou puxar mais para frente, exatamente nesse ponto de quebra. A próxima seção, eu vou colocar, deixa eu clicar aqui na próxima seção, eu vou aproximar mais ou menos por aqui, mais ou menos esse ponto de flexão. A terceira seção, eu vou puxar para cá. Próxima seção, reposiciona. A próxima seção vai ficar reposicionada mais ou menos aqui, e a nossa última seção aqui. Agora, se vocês olharem no desenho 2D, vocês irão ver que na vista lateral da fuselagem, a extremidade final da fuselagem não é exatamente o ponto. Para a extremidade final, eu vou selecionar o tipo para uma elipse. E essa elipse vai ter uma determinada altura e uma determinada largura. Já vamos deixar um valor pré-definido de 0.1, mas não necessariamente vai ser esse valor. Agora, uma coisa que eu notei aqui, e já
fica de alerta para vocês é que a nossa fuselagem não está no ponto de vista lateral, ela está no ponto de vista superior. Eu venho aqui em View, seleciono um Left e a gente tem que reajustar novamente a posição para que coincida com o nosso ponto anterior. Então, como vocês podem ver, a nossa escala já estava mais ou menos correta, então ficou mais fácil de fazer esse ajuste. Feito isso, eu aperto na nossa área de trabalho, pressiono Shift mais F1 para salvar novamente. Retomando ao nosso exec, eu vou trabalhar agora na primeira seção, que se deve exatamente nessa quebra aqui. Para essa primeira seção, como eu disse, eu já tenho uma colinha que me diz quais medidas são boas para colocar nesses valores. A posição dessa seção em relação à extremidade inicial da fuselagem está em aproximadamente 1.13497. E para a direção Z, ela está em menos 0.05, porque tem um leve ajuste em Z. A altura dessa seção é de 1.83 e a largura é de 1.64. A largura, no caso, vocês podem estar deixando em branco, porque vocês estão modelando o ponto de vista lateral. Vamos focar somente nas dimensões laterais. A altura, eu peguei essa altura exatamente do desenho 2D. Se você vir aqui na nossa vista lateral, vocês vão ver que tem uma distância que foi aferida nesse ponto, que é exatamente 1.83, está meio escondida aqui atrás do 1. Da escondida atrás do 3.49. Ok, definidas as posições e as medidas da seção, a gente vai para a seção seguinte e ela vai mais ou menos entre essa seção aqui com a seção que é praticamente uma linha reta. Essa seção eu vou localizar ela no ponto 3.22267. A altura em Z vai ser de 0.19 e a altura dela vai ser de 3.49. Não se preocupe por enquanto com os pontos, a seção intermediária aqui, por exemplo. Isso aqui a gente vai ajustar no skinning. Na nossa modelagem das seções, a gente vai estar focando em reposicionar a nossa seção intermediária de forma que coincida com o desenho final aqui atrás do nosso plano de fundo. Vamos continuar aqui na seção 3. Na seção 3 está na dimensão de 6.87633 e a dimensão dela de 3.84. Tem a dimensão em Z também, 0.35. Ok. Vocês podem ver agora que as seções intermediárias estão se encaixando com o nosso desenho 2D. Isso aqui, na realidade, leva um pouco mais de tempo para chegar nesses valores. Vocês vão ter um pouco de trabalho na primeira viagem para definir esses valores. Mas com o tempo, a experiência vai se tornando mais rápida. Por exemplo, eu fiz essa modelagem antes, né, no meu notebook, e eu levei em torno de 3 horas para modelar a aeronave quase completa. Então, com o tempo você vai ganhando experiência e versatilidade de estar modelando essas seções e o projeto em si. A seção 4 ela está na posição de 14.06578, mais ou menos aqui. A altura dele também é 3.84 e também tem que ajustar a posição em Z para que coincida com o CAD atrás. Seção 5, a posição dele é 25.36832. Se alguns não entendem que valores são esses, x e y, esse refere à distância dessa seção em relação ao ponto inicial.
Essa seção aqui está na posição X de 25,36 metros em relação a esse ponto inicial aqui. A mesma coisa para a altura em Z. A gente tem a altura em Z em relação a esse ponto inicial. Então, 0,35 ajustado e altura de 3,84. Esse 3,84 novamente foi obtido aqui no desenho 2D. Se vocês verem aqui a distância, a altura máxima e a altura mínima da fuselagem, ele dá 3,84 metros. E finalmente para a última seção ele está logicamente posicionada na extremidade final da fuselagem, mas a gente vai estar posicionando a direção Z dessa seção de 1,65087 metros. E a altura dela vai ser de 1,07 metros, com base nas minhas referências que eu já tenho aqui em mão. Feito isso, vocês podem estar salvando seu modelo para não perder nenhuma informação caso dê algum problema. Vamos salvar. Vocês estão vendo a colinha no fundo, mas 800 V3. Aceita. E o próximo passo agora é a modelagem. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Pronto, agora está coincidindo. O próximo passo agora é ajustar o skin. Com o skin, a gente vai conseguir tirar todas essas dobras aqui que deformam a nossa fuselagem. Então, eu vou clicar em Fuselage e seleciono a opção Skinning. Na opção Skinning, ele é um pouco mais chato de modelar do que o Exec, mas com o tempo e experiência vocês vão conseguir fazer isso. Aqui não tem uma ordem de preferência do começo para o final. Eu geralmente começo pelo final porque ele é um pouco mais crítico e exige um pouco mais de paciência para estar modelando. Aqui, esse parâmetro aqui, topside, no lado esquerdo. Esses valores aqui se referem ao ângulo da malha no lado esquerdo da nossa seção. Então, eu vou estar clicando aqui e selecionando 0 graus. Ou seja, na nossa malha no lado esquerdo da seção final, ele tem 0 graus com o horizonte. Eu posso estar zerando aqui a força disso, ele também afeta. E vamos agora remover. Eu vou estar removendo a questão de simetria com plano de fundo. Aqui eu vou estar selecionando menos 45 graus e vou estar colocando uma leve força nessa angulação. Quando você aumenta o strength, você aumenta a inclinação por um longo período dessa seção intermediária. Se você colocar, por exemplo, menos 90 graus e 0 de força, ele vai estar sendo aplicado 90 graus aqui no ponto inicial, mas logo em seguida vai ter um acentuamento menor dessa inclinação. Então, se você aumentar a força, essa inclinação vai aumentar ao longo da seção intermediária. Eu vou voltar aqui para o 0,20. Fechou. E agora vamos trabalhar na seção 5, que é a seção posterior a essa. Essa seção intermediária, a malha da seção intermediária, ele não vai se ajustar após modificar, por exemplo, uma seção. Você precisa modelar as duas seções que conectam essa seção intermediária. Então, vamos trabalhar agora na seção 5, que é essa daqui. Aqui, por exemplo, eu vou estar removendo essa questão de simetria e a simetria de ângulo entre os dois lados. Eu vou colocar menos 2 graus aqui. Ok. Deixa eu ver aqui o que mais posso fazer. Por enquanto vamos deixar assim. Uma coisa que pode fazer é aumentar a discretização dessa seção. Isso afeta um pouco até na questão da malha. Nesse caso não afeta tanto, mas
Em casos mais particulares, como se da extremidade inicial aqui, ele vai afetar um pouquinho. Ok? Vamos partir agora para a seção 4. A seção 4 não tem muito mistério. Na seção 4, eu quero que o ângulo do lado esquerdo com o lado direito seja de 0 graus. O ângulo da malha nessa seção, nessa extremidade superior. Então, aqui não vai ser modificado quase nada. Na seção 3, novamente, tem a questão do lado esquerdo, do lado direito, ser igual. Então, aqui não vai estar modificando. E a seção 2, vocês irão ver que aqui vai exigir um pouco mais de trabalho. Eu não posso dar um zoom aqui e ver como é que está sendo operado o ângulo aqui. Por quê? Porque eu estou mexendo nos ângulos e eu quero que eles coincidam com o desenho 2D. E já está isso definido num preset que eu fiz com um plano de fundo. Então eu vou estar mexendo nesses valores de ângulos aqui de forma que coincida com o desenho 2D, mas que a quebra de uma seção para outra seja suave. Ou seja, eu quero que esse ângulo aqui passe por essa seção de forma suave para a seção posterior. Então tenha muito cuidado nos valores de ângulos que vocês vão colocar aqui. Eu vou colocar os valores já aqui que eu trabalhei em off. Eu vou tirar essa simetria de ângulo aqui, ó, clicando nesse checkbox aqui, e vou selecionar 11,74 graus. Aqui não tem nada para ser mexido. E embaixo vamos novamente colocar 11,74. Isso aqui não vai ser mexido agora. Isso aqui é para ponto de vista superior. O bottom, vamos ver aqui. Esse aqui dá para tirar esse ângulo de fundo porque ele não é simétrico. Ok? Pode ver que ele tirou aqueles 11 graus que estava inclinando aqui, porque aqui é mais alinhado com o resto da fuselagem, e aqui não. Aqui tem uma certa transição ainda. E a seção 1, ela já está um pouco mais próxima da parte crítica. Vocês irão mexer aqui. Vou desativar essa simetria para não atrapalhar o projeto e colocar 19,57 graus. Aqui vai ser 66,52. Na real, vamos reduzir, já fazer esses ajustes em off. Off não, que está aqui quase ao vivo, né? Vamos ajustar aqui também. Não, aqui não vamos ajustar por enquanto. Mas o bottom side aí a gente vai remover a simetria e vamos ajustar nele também. 16,91. Ok. 36,48. E a seção inicial é um pouco mais crítica. Para a seção inicial, eu não recomendo que vocês empreguem valores muito elevados nessas extremidades aqui. Mantenham valores entre 0 e 89 graus. Então aqui eu vou botar 88. Aqui eu não tenho cola para fazer isso nesse caso, mas eu lembro que é aproximadamente 88. E aqui vou manter no 88. Vocês podem ver que ele não bate exatamente com o desenho 2D. Algumas vezes quando você for projetar o CAD do seu OPVSP, ele não vai bater exatamente com o seu projeto 2D. Ok, nossa vista lateral está planejada. Ainda faltam alguns detalhes que falta corrigir, mas por enquanto está bom. Vamos salvar esse modelo. Salva. Você pode aplicar textura, o shade no caso, na nossa fuselagem, para ver como é que ele está se comportando. Tem alguns fatores críticos aqui na extremidade frontal, mas beleza. Vamos mudar agora o nosso plano de fundo para a vista superior da fuselagem. Eu venho aqui em Window, Background e seleciono a vista superior.
no nosso desenho, a gente vai posicionar para a vista superior. E novamente a gente tem que fazer uns ajustes aqui em View, em Adjust. Aqui eu posso vir aqui no Zoom, ajustar o zoom do objeto. Perfeito. Novamente, vocês podem estar salvando esse plano de fundo aqui. Agora, para a vista superior, você não tem muito o que mexer aqui no Exec. Você irá mexer agora nas questões do skinning que se referem à vista superior, que seria o right side e o left side. No caso, nossa fuselagem é simétrica nos dois lados, então somente esse daqui que você vai estar mexendo. Eu vou mexer agora, primeiramente, nesse ângulo da seção 1, porque ele tem essa quebra que está me incomodando um pouco. 78,26. A força que eu reduzi um pouco, 0,75. E simetria nos dois lados. Simetria de força também. Eu venho aqui para seção 0. 78,26. 0,75. 0,75. Estava copiando para as dimensões erradas. 23,48. E aqui vai ser 1. E uma coisa que eu deixei de mencionar é que aqui você tem que mexer na largura de cada seção. Então o Exec realmente vai ter que dar uma leve mexida nela. Vamos aqui para o Exec da seção 1. Ele vai ser de 1,64. Bateu porque as medidas que eu coloquei do ângulo é da minha colinha. Para a seção 2, ele vai ser de 2,85. Para a seção 3, ele vai ser de 3,78. A seção 4 também é 3,78. Seção 5 também é 3,78. E agora a gente só tem que mexer no skinning referente ao right side. O skinning da seção 4 não tem muito o que mexer. A seção 5 aparentemente não. Deixa eu ver aqui. Tudo certo. Tá. Aqui vai ser menos 37. Ele dá uma leve afunilada. Retomando a seção 3. Na seção 3, deixa eu ver aqui. Não tenho que mexer também. Vamos para a seção 2. Na seção 2 eu vou mexer nessa leve quebra aqui. Que vou aplicar 11,74. E simetria nos dois lados e também no strength. Se bem que não é um, então não precisava mexer. Já aqui embaixo, no skinning da seção 1. No skinning da seção 1 está tudo configurado. Não tenho que mexer. Ok. E para a seção 0 está tudo configurado. Deixa eu dar um Shift, clicar na área de trabalho. Shift F2 para salvar a configuração do plano de fundo. E se vocês olharem, a nossa fuselagem está modelada. A gente vai mantendo o plano de fundo para fazer a modelagem da asa da ponto de vista superior. Então, vamos aqui no F2 e adiciono
uma asa para a nossa fuselagem. Vamos renomear apenas para asa. E agora vamos reposicionar a nossa asa de forma que coincida com o nosso CAD 2D. Então, mais ou menos aqui. Isso daqui é a posição do leading edge da asa. E agora a gente vai mexer nas seções de forma que coincida com o desenho 2D. 2D vocês podem ver que tem duas seções distintas. Tem essa seção 1 e tem a seção 2. E a seção 3 também, se considerar essa quebra aqui na ponta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subdividir a minha seção em duas partes e novamente duas partes. Vamos trabalhar na seção 1. A seção 1, vocês irão recorrer ao seu WebPlot Digitizer. Vocês irão ver que a envergadura da seção é de 5,46 metros. Colocando esse valor aqui, 5,46, vocês têm um ajuste dessa seção 1. A corda não vai ser possível medir pelo WebPlot, porque você não sabe como é que está coincidindo essa asa no interior da fuselagem. Então, você não tem uma ideia do comprimento da corda no interior, a não ser que você edite o desenho, extrapole essas curvas aqui e tire uma média dessa corda na raiz, que não é o caso. Vamos aumentar a nossa corda de forma que coincida com o desenho 2D. Aqui vai dar mais ou menos 7,29. E colocar a corda na raiz, da ponta, quer dizer 3,96954, coincidindo com o desenho 2D. Para a próxima seção, você precisará aumentar a envergadura dela. Aqui vai ser de 10,925. E a corda dessa seção é de 3,96954 na raiz, que é a mesma da seção anterior. É a mesma corda da ponta da seção anterior. E aqui a corda da ponta é 1,31725. Outra coisa que você pode mexer é aqui no sweep. Vamos colocar por padrão em 25% da corda. E o ângulo que eu vou estar utilizando é de 26 graus. A mesma coisa eu tenho que fazer para a seção anterior. Nesse caso, eu vou aplicar um macetezinho. Eu vou modificar esse parâmetro 0,5. Aqui eu vou colocar como 1, porque o sweep que eu estou aplicando vai ser referente ao trailing edge da nossa asa. E vou aplicar 0, para que fique alinhado 0 graus o trailing edge da nossa asa. Retomando a nossa seção 2, 26 graus, ok. E para a seção 3, eu vou estar mexendo na envergadura total, 0,78. A corda na raiz se mantém. E a corda na ponta fica 0,6375. Aqui vou estar aplicando aquele macete. 0,5, porque aqui é mais fácil ajustar o sweep em relação ao trailing edge da nossa asa. Vamos estar mexendo aqui. Enfim, uma coisa que eu posso estar modificando é aumentar um pouco essa distância aqui. Aí. Enfim, considere esse modelado. Tem alguns ajustes que vocês vão precisar fazer, mas por enquanto está um resultado bem satisfatório. Vamos aplicar um shade, que é mais fácil de visualizar com o plano de fundo. Ok, agora eu vou adicionar mais um wing.
na nossa fuselagem, clica na fuselagem e Add. Com isso, nosso objeto está vinculado com a fuselagem e vamos renomear ele para horizontal tail. Renomeado para horizontal tail, eu vou estar reposicionando esse objeto em relação à fuselagem. Isso aqui dá mais ou menos 33. A envergadura dessa seção vai ser de 14,46 metros. A corda 2,5. Ok. Vamos mexer aqui na nossa seção. 7,23. 4, 1. Vamos mexer agora no sweep. Eu recomendo estar aplicando o sweep em relação a 25% da corda. Com isso você vai ajustar esses valores e vai descobrir quais são esses valores que a Boeing utiliza no 737-800. Feito isso, eu vou aplicar a textura e está modelado a nossa empenagem horizontal. Ainda vai faltar detalhes que a gente vai ver mais à frente. Esses detalhes se referem, já vou mostrar para vocês, a posição no eixo Z e também a aplicação da envergadura e a corda do nosso perfis de forma que coincida com a vista frontal da nossa aeronave. Eu vou estar deixando isso para depois. O próximo componente que a gente vai colocar é o componente de duto. Eu vou colocar ele aqui no nosso objeto asa. Aliás, eu refiz a asa porque tinha cometido uma leve besteira de apagar o objeto sem querer e eu não tinha salvo. Então, retomando onde eu estava, eu vou selecionar o componente asa e vou adicionar o duto. Adicionado o duto, vocês irão deslocar ele na posição Y e aplicar o espelhamento em XZ. Eu posso estar aplicando essa simetria em torno da asa e atachar esse componente no translado e na rotação da asa. A localização em Y vocês podem estar extraindo aqui do desenho 2D. Se vocês olharem bem, a distância do centro da fuselagem até o centro do duto é de 4,80 metros. Então, aplicando 4,80, ele vai bater exatamente no centro do nosso desenho 2D. A gente vai estar mexendo também na posição em X 667 para ficar no meio do duto, porque quando a gente for mexer aqui na corda, a gente consiga facilmente colocar uma corda que coincida com o nosso desenho 2D. Aqui eu não vou estar mexendo. Agora, a largura 1,75 e a altura vocês irão ver na vista frontal, mas ela é 1,3. Ok. Definindo o duto, ainda falta mexer na altura em Z, mas se vocês aplicarem aqui no background e modificar o plano de fundo para a vista frontal, vocês vêm aqui em Adjust e vamos colocar a rotação em menos 90 e menos 90. Outra forma de fazer isso é vir aqui em View e selecionar o Front. No meu caso, deixa eu ver aqui, tudo ok, tudo ok. Então, vamos selecionar o Front, reposicionar nossa fuselagem para que coincida com o desenho e vamos aplicar um Shift mais F3 para salvar esse ponto de vista. Clicar no plano de fundo, Shift mais F3. Ok. Agora eu vou estar mexendo nas propriedades referente ao
diedro da nossa asa, que não está mexendo, mas você vai vir aqui na seção 1, que é uma das seções principais, e vamos trabalhar nas propriedades de diedro dessa seção. Vou aplicar relativo à seção anterior, nesse caso não se aplica na seção 1, mas vai se aplicar na seção 2 e em diante. Tudo que é diedro que você aplicar, ela vai estar referente à seção anterior. No caso da seção 1, ela se aplica à relação horizonte. Então, aqui vai ser aproximadamente de 5,11 graus de diedro. A gente vai mexer também na espessura do camber do nosso perfil, aqui conhecido com 2D. Como vocês podem ver, o nosso desenho CAD não vai bater exatamente com o desenho 2D. Vocês têm esses detalhes aqui, ó, que vem debaixo da fuselagem, que não é possível definir com o OpenVSP. Talvez defina se você tiver um pouco mais de conhecimento e paciência para estar modelando essas partes, mas não é o planejamento dessa aula de hoje. Então, prosseguindo com a seção 2, a seção 2 ele vai ter o diedro 0 graus relativo à seção anterior, e para a seção 3 vou manter no 0 graus. Tudo certo? Eu vou estar reposicionando o nosso duto na direção Z para que coincida com o nosso CAD. Bota 3, 4. Uma coisa que pode ser interessante é mexer no shape do nosso duto. Vou colocar aqui um pouco mais de largura e um pouco mais de altura. Até que está bem satisfatório. Agora, para a empenagem horizontal, eu vou aplicar também um diedro. Primeiramente, vamos aplicar o deslocamento em Z. Vou posicioná-lo em Z, aqui mais abaixo, e aplicar o diedro na nossa seção. Vocês podem ver que o diedro não é suficiente para coincidir com o desenho 2D. Se você sabe qual é o perfil que é utilizado na empenagem horizontal do Boeing 737, fique à vontade para substituir. No meu caso, eu vou estar modelando a espessura do NACA que está sendo utilizado. Feito. Falta agora a gente definir a empenagem vertical. Para a empenagem vertical, eu venho novamente em Wing, seleciono a fuselagem e clico em adicionar. Renomeio para Vertical Tail. Aplico a rotação em 90 graus, nesse caso em torno de X, e retiro a simetria em torno do plano XZ. A partir de agora, vai ser necessário retomar a nossa vista lateral do projeto. Eu vou vir aqui novamente em Background, seleciono a vista lateral e aperto F2, F1 no caso, para reposicionar a nossa fuselagem com o CAD 2D. Eu venho aqui em Vertical Tail, seleciono a opção X-Form e reposiciono a nossa empenagem horizontal de forma que coincida com o nosso desenho. Como vocês podem ver, a empenagem vertical ela tem duas seções distintas. Essa seção 1 tem essa quebra e a seção 2. Então eu venho aqui plano, na verdade sec, subdivido essa seção em duas partes e vamos aplicar novamente um reajuste de posição para 28.3. Aqui eu vou estar aplicando uma altura 2.1, porque nossa empenagem é um pouco maior do que a gente espera.
e exec, você vem aqui na envergadura total dessa seção e aplica 1.90, que é aproximadamente essa envergadura. 8.45 da corda da raiz e 4.45 da corda da ponta. Vamos aplicar um diedro em 25% da corda de aproximadamente 60 graus. Para a seção 2, a seção 2 também vamos aplicar um diedro 0.25, aproximadamente 32.54. Só que a mudança principal vai ser a envergadura na seção 2, de 6.04 metros. A corda na raiz se mantém e a corda na ponta também pode se manter. Aqui a gente vai dar uma olhada, investigado no nosso projeto. Como vocês podem ver, posso aplicar um pouquinho mais de diedro e também posso estar reposicionando o X-Lock da nossa empenagem. Retorno novamente ao sect e reduzo um pouco o sweep. E assim vocês vão ter a empenagem vertical ajustada no nosso pano de fundo. Ok, vertical tail definido, aplico o shade e está quase tudo definido. Vamos ver aqui, dar uma investigada. E realmente, talvez ainda faltem alguns parâmetros a corrigir, mas no geral, o nosso Boeing 737 está modelado a partir do desenho 2D. Definida a nossa fuselagem com os 3 pontos de vista, uma coisa que você pode estar utilizando também durante a sua modelagem, seja com essa planta ou qualquer outra planta que você tem em mão, você vem aqui em Fuselage, seleciona a opção Exec e, por exemplo, aqui vamos pegar uma seção intermediária próxima do cockpit. Eu vou clicar aqui em Show e, como vocês podem ver, vocês têm uma representação dessa seção no ponto de vista 2D. Você consegue estar colocando uma imagem de fundo nessa vista. Vamos colocar a vista frontal. Ele não vai bater exatamente porque ele vai literalmente carregar a imagem inteira como plano de fundo. Então, se você tem... Deixa eu tirar esse Preserve Aspect. Realmente dá para remodificar o nosso desenho do fundo de forma que coincida com sua geometria. Então, tá meio estranho agora, mas vamos posicionar aqui e centralizar nossa geometria. Então, se você tem desenho 2D de cada seção intermediária da fuselagem, você pode estar utilizando essas subseções de forma que facilite a modelagem da sua seção intermediária no OpenVSP. Então, se você tem as cavernas de cada seção da fuselagem, coloque o desenho 2D dessas cavernas como plano de fundo a partir do Exec, Show e coloca como plano de fundo. E disso vocês têm uma ferramenta poderosa para poder modelar seções intermediárias. Outro detalhe que eu vou passar para vocês antes de terminar essa aula é a possibilidade de você estar exportando esse desenho que você gerou em formatos aceitos por softwares de modelagem CAD. Você pode estar exportando, deixa eu aumentar aqui, o modelo GS, STL, .dat, enfim, tem uma série de possibilidades de export que você pode estar utilizando. Eu, por exemplo, já fiz utilização do IGS para exportar o modelo tridimensional que eu modelei para o ANSYS para avaliar a aerodinâmica da minha aeronave. Você pode estar aplicando essa mesma coisa para avaliar outras propriedades, como arrasto parasita, as propriedades de aerodinâmicas, enfim. Há uma série de possibilidades que você pode estar utilizando com o modelo que você fez aqui no OpenVSP.
E assim, a gente finaliza a nossa... encerra mais uma aula e até mais.